Boa noite, graça e paz a todos vocês que nos acompanham. É muito bom ter você aqui conosco. Nosso desejo é que você seja abençoado por Deus através das músicas que nós vamos cantar e também através da palavra que será pregada. Vamos dar início ao nosso culto, mas antes de nós cantarmos, antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero orar por você e pela sua família. Então, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa, cada família que está nos acompanhando nessa transmissão. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia possa alcançar cada família, Pai. Que nesse tempo de culto, nossos corações, nossas mentes possam estar voltados ao Senhor, Deus, a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Usa, Pai, as músicas, usa também a pregação da Tua palavra, Deus, para gerar transformação em nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora nós vamos cantar uma música que fala a respeito da maravilhosa graça de Jesus. Cantemos ao Senhor. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus.
maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. 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 Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Sua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor, és o meu Senhor, meu Salvador. Separarei do teu grande amor, és o meu Senhor, és o meu Senhor, és o Deus eterno, só o Senhor é santo, santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor, és o meu Senhor,
aprendemos em poder cantar músicas que refletem o caráter de Deus. Nós cantamos a respeito da maravilhosa graça, a graça que nos alcança, a graça que nos transforma. Neste momento, quero convidar você e a sua família para que juntos olhemos para o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos falar hoje a respeito da história do paralítico de Betesda. O texto diz o seguinte: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. É uma história bem conhecida, a história aqui do paralítico do tanque de Betesda. Quando vamos ao primeiro verso deste capítulo 5, nós vemos que o cenário deste texto é Jerusalém, lugar onde as festas aconteciam. Jerusalém reunia milhares de judeus, praticamente duplicando ou até mesmo triplicando o número de pessoas. E neste texto específico, é bem difícil saber qual era a festa aqui mencionada. Alguns estudiosos creem ser a festa do Ano Novo, mas o texto não deixa isto muito claro para nós. Então, o cenário é o seguinte: Jesus está em Jerusalém, mais especificamente num lugar chamado Betesda. A forma como esta palavra foi escrita no Novo Testamento significa casa de misericórdia, ou ainda casa de derramamento. Alguns documentos datados de 2 séculos antes de Jesus nos revelam que esse mesmo poço foi chamado de Betesdaim, que é o plural da palavra Betesda. E dá a ideia para nós aqui que seriam não um poço, não somente um poço, mas 2 poços. E de fato nós vamos descobrir que eram 2 poços. Quando a gente olha ali para a cidade de Jerusalém, bem ao norte, a gente começa a perceber a presença de 2 poços, chamados aqui neste texto de tanque de Betesda. Além de serem 2 poços, eles estavam cercados por um conjunto de colunas. O texto vai nos dizer que haviam ali 5 entradas. O evangelista João, ele se refere aqui a 5 ambientes que se formam pelas fileiras de colunas. Então, eram 2 tanques que eram cercados de colunas, e neste lugar, neste tanque de Betesda, ou nesse poço de Betesda, havia ali, parava, principalmente nessa festa, as festas de Jerusalém, multidões e mais multidões de enfermos, como está escrito
nos versículos que nós lemos, centenas de enfermos. Quando nós vemos uma questão mais arqueológica ligada a esse poço, a gente vai ver que esse poço, o poço ou o tanque de Betesda, ele era alimentado, ou eles eram alimentados, porque eram os poços de Betesda, principalmente por canais de água subterrâneos que vinha desde Belém. Então, havia também algumas fontes naturais ao lado do tanque de Betesda, e uma dessas fontes alimentava uma caverna. Veja só, quando essa caverna estava cheia, ela fazia pressão e empurrava mais água para dentro do tanque. E por causa da coloração da caverna, a água que ia para o tanque, ela tinha uma cor mais vermelha, era mais avermelhada. E qual que era a crença popular por trás de tudo isso? O povo acreditava que aquela água, a água daquele tanque, ela tinha propriedades medicinais. Ou seja, ao entrar naquele tanque, a água, que vinha da caverna, ela provocava um movimento ali naquelas águas, que deu origem ali a uma lenda, uma crença popular no meio da comunidade judaica. E para o povo, esse fenômeno que acontecia na água se tratava de um anjo que descia e tocava a água e agitava aquela água. E o primeiro daqueles muitos enfermos que estavam ali, que pudessem entrar naquela água, seria curado de qualquer tipo de doença. O texto nos diz que havia ali um homem, um paralítico, fazia 38 anos. Capítulo 5, versículo 5. E nós sabemos que ele é um paralítico porque no versículo 7 o evangelista se refere a ele assim. Mas precisa ficar claro para nós que não significa que durante 38 anos que ele estava ali no tanque de Betesda, ele estava doente durante 38 anos, não 35, 38 anos. E provavelmente nas ocasiões oportunas, amigos, parentes pegavam esse paralítico e levavam ele até aquele tanque. Agora imagina a cena, esse homem sendo carregado por seus amigos, sendo colocado ali, e ele vê pessoas sendo curadas, pessoas entrando de alguma forma sendo curadas, e ele sempre só vendo testemunhos de outras pessoas e não experimentando a cura em sua vida. Quando nós olhamos para o nosso contexto brasileiro, e até mesmo pensando em outros países, a gente vai ver que as pessoas nutrem algumas crenças, as pessoas nutrem algumas crendices, até acreditam em algumas lendas. Pode ser que você conheça alguém que viva com base em alguma crença que nós sabemos que é equivocada. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que até isto o próprio Deus usa para que a sua glória seja manifestada. E é aqui que entra o seguinte questionamento para nós. Apesar de todos esses momentos difíceis que estamos vivendo, talvez você que está me ouvindo agora, você esteja passando não só por uma dificuldade financeira, por causa do desemprego causado aí pelo Covid-19. Talvez você enfrente uma enfermidade há mais de anos. Talvez você conheça alguém que enfrente alguma enfermidade por anos, algum familiar seu. E a pergunta que fica em nossa mente é: será que existe a possibilidade de recomeço para nós, para as pessoas que nós conhecemos? Quando nós olhamos o cenário mundial, o cenário do Brasil, o cenário aqui da nossa cidade de Campinas, será que nós vamos poder experimentar algo novo após esse isolamento social, após o Covid-19? São questionamentos legítimos, nós podemos fazer esses questionamentos. E
quando eu olho este texto, eu quero afirmar para você, há sim possibilidade de recomeçar, mas há a possibilidade de recomeçar a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, porque isso sim é um recomeço. Fora de Jesus Cristo é crença falsa, é crendice, é superstição, é lenda. Precisa haver um encontro com Jesus. Jesus precisa vir ao nosso encontro, ou nós irmos até o encontro dele. Mas precisamos ter um encontro com Jesus, para que haja um recomeço em nossas vidas, em nossa história, para que a gente consiga experimentar o novo de Deus para nós. Então, olhando esse texto, eu quero abordar aqui 3 verdades relacionadas ao fato de que existe a possibilidade de recomeçar a partir de Jesus. Porque, verdade número 1, somos o foco do seu amor. Guarde isso, você é o foco do amor de Jesus. O versículo 5 e versículo 6 diz o seguinte: um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser curado? Começamos a notar aqui um processo de aproximação de Jesus. Jesus, ele chega a Jerusalém, ele anda pela cidade e ele vai ao tanque de Betesda, e no meio daquela multidão, ele chega até aquele homem. E detalhe, não era uma multidão qualquer, uma multidão de enfermos. E notando aqui o que Jesus fez por este homem, eu quero destacar 3 verbos que aparecem aqui nesta versão bíblica que eu estou usando, que é a NVT. Olha só o primeiro verbo. Jesus viu. Jesus viu aquele homem paralítico. Quero trazer à sua memória aqui o que o salmista Davi diz no Salmo 11. Ele diz o seguinte: como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, se eu confio em Deus. Versículo 1 ele diz isso. Ou seja, vocês acham que a situação é caótica e estou correndo risco de vida, mas eu não vou fugir, pois eu confio no Senhor. Lá no versículo 4 do Salmo 11, e estou usando aqui esse texto para ilustrar este ponto, Davi diz que os olhos do Senhor estão atentos no versículo 4. Ou seja, os olhos do Senhor estão me vendo. E a segunda expressão que ele usa no versículo 4 traz o sentido de que as pálpebras do Senhor me sondam. O que Davi quer dizer com isso? O Senhor está com os olhos fitos em nós. Davi quer deixar claro para nós que quando Deus nos olha, Ele não simplesmente nos enxerga. Deus olha para nós e Ele faz a mesma coisa que quando eu e você nós queremos focar em algo. Se você tem a mesma dificuldade com relação à sua visão que eu, mesmo problema, com astigmatismo, você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente tem que fechar o olho para conseguir focalizar em algo, conseguir enxergar de fato o que está à nossa frente. Dito isso, se eu estivesse aqui na frente deste computador sem os meus óculos, eu estaria aqui abaixando, tentando enxergar as letras, apesar de estar em letras bem grandes aqui na minha frente. Mas o que Davi está dizendo é que Deus, Ele fita os olhos em nós, Ele focaliza em nós. Ou seja, nós estamos não só no campo de observação de Deus, Ele está de fato olhando para nós. Deus nos vê como um todo. E não só nos vê como um todo, mas com todo cuidado. Seus olhos estão voltados
voltados para nós. Nós somos e nós nos tornamos o foco de Deus. As Escrituras vão dizer que o povo de Deus, ele é como se fossem as meninas dos olhos de Deus. Ou seja, alvo de muito cuidado. Mas não fica por aí. Jesus não somente viu este homem. O texto acrescenta dizendo que Jesus soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Versículo 6. Então, o segundo verbo que eu quero destacar aqui é que Jesus soube. Queridos, o entender que Deus sabe todas as coisas, que Ele é soberano, que tem poder sobre todas as coisas, que Ele tem graça para todas e qualquer situação, qualquer circunstância, deveria nos deixar descansados nele. Jesus sabia, Jesus conhecia a respeito da história daquele homem. Então Jesus não somente viu a situação dele, Jesus sabia de fato a situação que ele estava enfrentando. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: Jesus conhece você, Ele sabe tudo sobre você como Ele sabia a respeito daquele homem. Mas mesmo assim, no versículo 6, Ele pergunta ao homem: você gostaria de ser curado? Ou, mais literalmente aqui no termo grego, você quer ficar inteiro? O que vai apontar para nós que, de fato, a doença que este homem tinha era uma paralisia. No versículo 7, como já disse, deixa isso bem claro para nós. E talvez você leia essa pergunta de Jesus em todo aquele cenário, pessoas enfermas em volta daquele tanque, e você diz: Jesus, mas espera aí, o Senhor está fazendo uma pergunta tão óbvia a este homem. O Senhor já sabe, o Senhor está vendo ele, o Senhor sabe a situação dele, o Senhor vai fazer uma pergunta tão óbvia como essa? Mas essa pergunta de Jesus faz todo sentido para nós hoje. Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que pedem ajuda, que não querem mudar a sua vida, que querem continuar da mesma forma. E quem sabe até ganhar apoio para continuar da mesma forma que elas estão. E se você é contrário a essas pessoas, elas vão procurar alguém que concorde com elas, que elas devem ficar daquele jeito. Um exemplo bem claro a respeito disso é uma pessoa que tem um vício. Não vou colocar aqui o vício, mas qualquer vício. Será que de fato ela quer se ver livre daquele vício? Será que ela quer mesmo se livrar daquilo, se liberta daquilo? Ou ainda uma pessoa que carrega mágoas em seu coração, amargura em seu coração, será que ela quer ser livre da sua amargura, da sua mágoa nutrida ali por tantos anos? E aqui eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós já estamos falando. É o terceiro verbo. Jesus viu, Jesus soube e Jesus perguntou: você gostaria de ser curado? Esse homem responde a Jesus. E eu entendo que pela soberania de Jesus, pela sabedoria de Jesus, ele entendeu a resposta. Ele entendeu a resposta deste homem. Olha só o que diz o versículo 7. Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Quando eu olho esse texto, eu fico imaginando que Jesus poderia aqui até esclarecer a pergunta para este homem. Eu estou perguntando se você quer ser curado, e não o histórico daquilo que tem acontecido aqui. Mas olhando para o coração do homem, Jesus claramente enxergou que aquele homem não só queria ser curado, mas que ele precisava ser curado. Onde eu quero chegar aqui? É que Jesus, ele vê você, ele conhece você também.
Só que Ele só vai fazer alguma coisa em você se você estiver disposto a isso também. Ainda que no seu coração você precisa ter essa disposição no seu coração. Eu quero uma mudança. Eu preciso, eu necessito de fato de uma mudança. Então, há a possibilidade de recomeçar a partir de Jesus, porque nós somos o foco do seu amor. Quando eu estava preparando essa mensagem, essa semana, principalmente neste ponto, comecei a lembrar de alguns eventos que eu já fotografei, como formatura, casamento, aniversário de criança, aniversário de 15 anos, enfim. E me recordando inúmeras vezes, que o equipamento em algum momento me deixou na mão. Falhou. Imagina a cena, você é contratado para fotografar um casamento, você tem a câmera necessária, você tem várias lentes, você tem flash, você tem a pilha, e na hora que você vai tirar a foto dos noivos com os padrinhos, no meio da festa, aquela foto que eles pediram para você, que eles mostraram para você, eu quero fazer essa foto, Zeca, tira essa foto minha. E você prepara a câmera, tem a luz correta, as pessoas estão felizes, estão sorrindo. A hora que você mira a câmera para a pessoa e você vai focalizar, dá um problema na sua lente. Queridos, imaginem o desespero do Zeca. Já passei por isso. E por que eu estou dando essa ilustração para vocês? Porque muito diferente de um equipamento fotográfico que pode falhar e falha, o foco de Jesus sempre está ajustado. Sempre está ajustado. Ele olha na multidão e Ele tem os olhos fitos em você. Você está no campo. Você está no foco de Jesus. Ele te enxerga no meio da multidão. Ele te vê. Ele sabe sobre você. E hoje Ele te pergunta: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Vamos lá para a segunda verdade. Quero destacar para vocês aqui que existe a possibilidade de recomeçar a partir de Jesus Cristo, porque somos o alvo do seu poder. Olha só o que diz o versículo 8. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Somos o alvo do seu poder. Quando nos atentamos um pouco mais aqui para estes versículos, a gente pode perceber a condição socioemocional, socioeconômica também deste homem. Provavelmente, como o texto diz, havia ali 38 anos em que amigos, parentes faziam alguma coisa por aquele homem. Mas o que eles faziam de fato? Eles pegavam aquele homem e deixavam ele somente à beira daquele tanque, à beira daquele poço, e iam embora. Imagino aquele homem de alguma maneira se sentindo até mesmo um fardo para a comunidade à sua volta. Ele se constrangia em pedir para que as pessoas o levassem até o tanque e ficassem ali com ele, esperando o anjo descer, como era a crença deles, para fazer ali o milagre. Eram 38 anos de enfermidade. Provavelmente, esse tempo ele esperava por uma oportunidade de ser curado. Qual era a esperança que esse homem tinha depois de todo esse tempo? Eu acredito que era bem pouca. Ele devia ali ouvir testemunhos de Deus curando e ter que enfrentar essa situação humilhante, comum ali para ele, de ver pessoas sendo curadas e ele não poder entrar no poço porque não tinha condições, as pessoas só deixavam ele ali à beira do poço. Queridos,
Todos que estavam ali estavam à espera da primeira onda para entrar. Nem que aquele paralítico dissesse para eles: olha, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir senhas, vamos fazer uma fila e é por ordem de chegada. As pessoas não queriam. As pessoas estavam ali atrás também da sua cura, da sua libertação. E o texto é claro para nós que Jesus começa a manifestar o seu poder na vida deste homem. E fica claro que Jesus manifesta o seu poder dando 3 ordens a este homem. Olha só o versículo 8. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Levante-se, pegue sua maca e ande. O texto nos diz que esse homem não recebeu da parte de Jesus uma promessa de cura. A cura que Jesus realizou na vida dele foi imediata. Ele não saiu dali com uma culpa na consciência por ter sido carregado por outras pessoas, talvez, mas ou ainda com alguma promessa de que se ele cresce ele seria curado. Não, Jesus chega para ele: você quer ser curado? E Jesus de fato o cura. Jesus cura aquele homem. E nesse processo Jesus dá uma ordem que parece insignificante aqui. Jesus diz a ele: pegue o seu leito e carregue. Pegue a sua maca e carregue. E é interessante quando nós olhamos para o texto grego, que é a língua que foi escrita aqui, foi escrito o Evangelho de João. O verbo traduzido aqui por andar é peripatel, e onde peri traz a ideia de periferia. Então Jesus está dizendo para ele dar voltas, dá voltas por aí. Não é somente para você ser curado, mas era para você demonstrar isso para as outras pessoas. Ande por aí, mostre que você foi curado, carregue o seu leito. Porque as pessoas conheciam aquele homem, sabiam da história dele. Fazia 38 anos que aquele homem estava naquela situação. O amor de Jesus realmente alcançou aquele homem, mas o poder transformador de Jesus também alcançou aquele homem. O que podemos ver até aqui então é que aqueles que são alcançados pelo amor de Jesus são transformados pelo seu poder. Jesus não somente nos ama, mas Ele também nos transforma. Jesus não somente nos ama, Ele transforma a nossa realidade. Ele não somente nos alcança com o seu olhar, mas com o poder que há em sua palavra. Então, em Jesus, saiba disso, em Jesus não há somente palavras que revelam o seu amor. Suas palavras também e principalmente revelam o seu poder. Quando nós olhamos aqui alguns trechos do Evangelho de João, nós vamos ver quando Jesus está lá na festa, no casamento, no capítulo 2. Tinha acabado o vinho no casamento e Jesus diz o seguinte: encham os potes com água. Jesus transforma água em vinho. Ele chega ao cego de nascença, lá em João capítulo 9, e ele faz ali uma mistura de água com barro e passa nos olhos daquele cego e diz a ele: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi lá e ele se lava, ele lava os seus olhos e ele volta enxergando. Quando nós lemos João capítulo 11, Jesus chega lá na casa de Marta e Maria e elas relatam que Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias, já estava cheirando mal. E quais foram as palavras de Jesus? O que Jesus disse em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então há poder na palavra de Jesus. A palavra de Deus, a palavra de Jesus nos transforma. Ela transforma a nossa realidade, transforma a nossa vida. Então em Jesus não há somente palavras que revelam o seu amor, suas palavras revelam o seu poder.
apesar do quadro nosso hoje bem provável ser diferente aqui deste homem, pode ser que você que está me ouvindo, você que está acompanhando essa transmissão deste culto aqui da nossa igreja, você viva como escravo de algum pecado, ou até mesmo de alguma limitação. As pessoas tentam te ajudar e você não consegue sair dessa situação. O que eu quero dizer para você é que a palavra de Jesus tem poder. Ele pode curar você. Ele pode libertar você deste mal. Ele pode libertar você deste pecado que tem assolado a sua vida. Ele tem todo poder para libertar você do vício da pornografia, para libertar você de qualquer outro vício. Ele tem poder para fazer isso. Nós precisamos crer no poder que há em Jesus, na palavra de Jesus. Ele tem poder para libertar você dessa condição financeira que você está há anos. Principalmente agora, neste momento tão difícil que estamos enfrentando, Jesus tem todo o poder. Mas, além de perguntar se você quer ser curado, se você quer ser liberto deste pecado, eu tenho uma outra pergunta para você. O que Jesus está mandando, está dizendo para você nessa noite? O que é para você deixar? O que é para você parar de fazer? Porque quando Jesus fala conosco, a gente precisa obedecer a sua ordem. Obedecer a Ele. Porque só assim nós seremos uma manifestação real do seu poder, do seu agir na vida de outras pessoas. E a terceira e última verdade que eu quero falar para você é que existe a possibilidade de recomeçar a partir de Jesus Cristo, porque somos o testemunho da sua graça. Versículo 9 diz que no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. De um tempo para cá, uma frase que tem sido habitual para mim é a seguinte: o cristianismo que você vive revela o Jesus que você crê. E a gente pode aprofundar um pouquinho essa frase. O cristianismo que vivemos revela a maneira que nos relacionamos com Jesus. Ou seja, se eu me relaciono com Jesus segundo as minhas expectativas, pode ser que o cristianismo que eu vivo é fake. Pode ser que eu esteja vivendo um cristianismo falso, porque a base para o meu relacionamento com Jesus não são as minhas expectativas subjetivas, mas são aquelas que Ele, Jesus e a Sua Palavra, a Bíblia, me conduz nesse processo. E um dos aspectos relacionados aqui ao nosso relacionamento com Jesus é aquilo que nós testemunhamos, é aquilo que as pessoas observam em nós, é aquilo que nós vivemos de fato, através ou por causa deste relacionamento. O que eu quero dizer com isso? É que o meu relacionamento na vida privada com Jesus, no meu íntimo, nas minhas orações, nas minhas leituras bíblicas, nos encontros que eu tenho com Jesus, ele é revelado na minha vida pública, nos encontros que eu tenho com outras pessoas. As pessoas estão nos observando e elas verão o relacionamento, a profundidade do relacionamento que nós temos com Jesus a partir do nosso testemunho, naquilo que elas podem ver. Você vai se lembrar de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Eu vou ler aqui rapidamente alguns versículos para ilustrar aqui para nós. Capítulo 5 de Mateus diz o seguinte: Jesus diz aos discípulos e claramente para nós também: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O nosso testemunho está diretamente ligado ao nosso relacionamento com Jesus. Somos pessoas que fomos alcançadas pelo amor e pelo poder de Jesus. Então não podemos viver sem testemunhar isso. As pessoas precisam ver a ação de Jesus em nós e através de nós, aquilo que Ele fez em nós e aquilo que Ele está fazendo em nós. As pessoas precisam ver isso. E isso nós chamamos de testemunho. O texto nos diz que Jesus chega naquele lugar, onde havia ali uma multidão de pessoas que eram consideradas a escória da sociedade, pessoas enfermas. E Ele identifica um homem. Ele identifica um homem que era um paralítico, um homem que estava doente. Mas este homem, o texto deixa claro para nós que ele não conhecia Jesus em nada. Ele não tinha nem um pouquinho de fé em Jesus. Então este homem não poderia acrescentar nada a Jesus. Mas mesmo assim, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, mesmo assim Jesus decidiu amar aquele homem. Olhar para aquele homem com um olhar de amor e curar aquele homem. E aqui vem uma pergunta que talvez você já tenha feito. E eu já fiz essa pergunta. Por que Deus me amou? Por que Deus me ama? Por que Deus me ama? E às vezes a gente não consegue explicar muito bem isso. A gente olha para as Escrituras e nós vemos a maneira como Deus, através da história, quando eu digo através da história do povo de Deus, é desde Gênesis a Apocalipse. A maneira como Deus vai revelando o seu amor. Queridos, isso é algo inerente ao caráter de Deus. O próprio João, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. Deus ama você. Ele ama você. Ele olha para você com amor. Ele olha para você com graça. E você não faz nada para merecer este amor. Ele olha para você mesmo sem você, até mesmo como este paralítico, ter fé nele, mas ele ama você. Ele manifesta o amor dele em você, o poder dele em você. Em Isaías capítulo 45, nós lemos ali do amor de Deus pelo povo de Jacó. O texto diz o seguinte: por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Eis aqui o Deus que é amor. Eis aqui o Filho de Deus também, que ama as pessoas, mesmo que elas ainda não o conheçam. São alvo do seu amor. E é nestes versículos finais deste texto que nós vemos que aquele homem não tinha ideia de quem o havia curado. Ele não conhecia a pessoa. E ele só se lembra da ordem dada por Jesus: levante-se, pegue sua maca e ande. O texto vai nos dizer na sequência que aquele homem que foi curado, ele começa a andar por ali, alguns judeus o param e perguntam: ei você, por que você está carregando essa maca? Você não sabe que hoje é sábado? É proibido. Nós não vamos entrar aqui a respeito da discussão que Jesus traça com os líderes judeus nos versículos posteriores a respeito do sábado. Não é o foco da nossa mensagem. Mas só a nível de conhecimento, havia 39 preceitos dentro da lei dos judeus, onde um deles era
Você não pode carregar uma maca, um leito, uma cama no sábado, a não ser que tenha um paralítico sobre ela. E nós vamos ver como que Jesus vai quebrar esse paradigma posteriormente. Mas enfim, o homem olha para os judeus e diz: o homem que me curou, que me disse para eu pegar minha maca e andar. Mas eles perguntam: mas quem é este homem? Quem disse isso para você? Hoje é sábado, não se pode fazer isso. E é lá no versículo 14 que novamente Jesus encontra aquele homem. Mas agora Jesus o encontra no templo. O versículo 14 diz o seguinte, 14 e 15. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido curado por Jesus, ou que Jesus o havia curado. Deixa eu esclarecer algo para você aqui. Este versículo, ele nos sugere, e aqui eu estou fazendo essa afirmação com base em vários estudiosos, comentaristas do texto bíblico, que provavelmente o sofrimento daquele homem, nesse caso aqui específico, existia ali alguma relação entre algum pecado e a sua doença. Mas eu quero aqui deixar claro para você, sem sugerir, é claro, que todo sofrimento se deve por causa de algum pecado pessoal. Porque nós vamos ver isso em João capítulo 9, quando os discípulos olham para Jesus e perguntam: Jesus, quem pecou para que este homem nascesse cego? E Jesus diz: não foi ele e também não foi os seus pais. Ele está assim para que fosse manifesta a glória de Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, por causa de alguns pecados que cometemos, nós podemos enfrentar consequências severas. Jesus cura aquele paralítico. Este não reconhece que foi Jesus que o curou. E quando ele vai testemunhar quem fez isso com ele, ele faz muito mais uma entrega de Jesus do que um testemunho. Porque ele mesmo temia uma retaliação por parte dos judeus, porque ele estava cometendo um delito, uma infração naquele momento. Ele não podia carregar a sua maca. E nós vamos ver que por causa neste relato que os judeus posteriormente começam a perseguir Jesus. Queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato que nós precisamos ser o testemunho da graça de Jesus. Nós precisamos ser. Onde nós passamos, as pessoas, onde nós passarmos, as pessoas precisam olhar para nós e ver aquilo que Jesus fez por nós. Como que nós somos o foco do amor de Jesus. Como que somos o alvo do seu poder. Nós precisamos ser um testemunho vivo da sua ação, da sua graça. Eu quero já concluir aqui pensando em dois aspectos para nós aplicarmos. O primeiro deles, relacionado, tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Lembre-se sempre, Jesus está atento a você. Jesus está com os olhos fitos em você. Você é alvo do amor de Jesus. Jesus ama você. Ele enxerga você no meio da multidão. Ele enxerga você quando as pessoas simplesmente deixam você ali no canto. Não, Jesus te vê na multidão. Ele estende a sua mão. Ele ama você. E nós vemos isso bem claro na mensagem do Evangelho. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, a sua graça nos alcança, a sua graça nos transforma, a tua misericórdia nos alcança.
Mas há um outro aspecto que eu quero que você guarde no seu coração. No nosso relacionamento com outras pessoas. Nosso relacionamento com outras pessoas. Se nós somos um testemunho da graça de Deus, da graça de Jesus, aquilo que Ele fez em nós, aquilo que Ele realizou em nós, Ele precisa também realizar através de nós. Jesus, como diz o texto, estava atento àquele homem. Nós precisamos estar atentos às pessoas à nossa volta. Nós precisamos procurar como que as pessoas estão neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Será que seu filho não está precisando de você neste momento? Será que seu esposo, a sua esposa, os seus pais não estão precisando que você mande uma mensagem, você faça uma ligação? Porque nós sabemos que nós estamos aí no tempo de isolamento. Mas que não seja uma desculpa para que você não se importe com as pessoas que são ou deveriam ser importantes para você. Nós somos o alvo do amor de Deus. Nós estamos no foco, nós estamos no radar de Deus. Ele nos ama para que nós pudéssemos ou possamos amar outras pessoas. Hoje, você tem a oportunidade de recomeçar. Mas você tem a oportunidade de recomeçar hoje para que amanhã você também ajude outras pessoas a recomeçarem. Deus não alcançou você, Deus não olhou para você, amou você, escolheu você, estendeu a graça a você para você viver com os olhos fitos somente em você. É para que você olhe para outras pessoas, para que você ame outras pessoas, para que você seja uma pessoa graciosa nas tuas palavras, para que a mesma graça que alcançou a tua vida seja manifestada através das tuas ações. Quero orar por você, quero orar por nós, por este momento que nós tivemos aqui. Nós vamos cantar mais uma música e quando nós retornarmos, eu quero orar por você, quero orar pela nossa semana, pedindo para que Deus continue nos abençoando. Essa música que nós vamos cantar, lá no refrão, ela vai dizer a respeito da graça que nos alcançou, do nome que nos resgatou e diz sobre a fidelidade de Deus. Essa música fala a respeito do perfeito amor de Deus, um amor que é inesgotável, que é incomparável, um amor que vive em mim. Eu gostaria que você, neste momento em que nós vamos cantar essa música, você refletisse nessa letra. E nós já retornamos para a gente orar junto. Vamos cantar ao Senhor. Tu és Senhor, a minha força, como ninguém vives em mim. Tu és Senhor, minha esperança, como ninguém vives em mim. Graça que me alcançou, nome que me resgatou. Tu és fiel, tu és fiel, perfeito amor.
verdade preciosa nós acabamos de cantar. A graça nos alcançou. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus use você como um agente de transformação por onde você passar. E eu quero que você saiba, você que ainda não faz parte da nossa igreja, você que está nos acompanhando hoje aqui nessa transmissão, que a nossa igreja está aqui para ser um canal da graça de Jesus. Nós estamos aqui à sua disposição. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp que vai aparecer aqui, você pode mandar uma mensagem, entrar no nosso site e saber, receber mais informações sobre a nossa igreja. Nós queremos orar por você. Então, neste momento, quero convidar você que está nos acompanhando para que juntos nós oremos a Deus, pedindo para que Ele abençoe a nossa semana, para que Ele abençoe os nossos familiares, para que Ele continue cuidando de nós. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ela penetra no mais profundo do nosso coração. É ela que transforma as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós e nos alcançou com o Teu amor, o Senhor nos alcançou com a Tua graça, o Senhor nos alcançou com a Tua misericórdia. Deus, neste momento eu oro por pessoas que estão nos acompanhando, para que o Senhor manifeste o Teu amor, a Tua graça na vida dessas pessoas, para que familiares nossos sejam alcançados pela graça do Senhor. Que possamos cultivar, Deus, em nossos corações durante essa semana, essas verdades que nós aprendemos hoje. Que nós somos o foco do Seu amor, que nós somos o alvo do Seu poder e que nós somos o testemunho da graça do Senhor. Usa, Deus, as nossas vidas. Use as nossas vidas para o louvor da Sua glória. Abençoe, Pai, a nossa semana, que seja uma semana de fato, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe você e a sua família. Nossa igreja está à sua disposição. Deus te abençoe. Até a próxima.